Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Pode sentar, fica à vontade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, porque vocês têm o casal de pastores mais incríveis do Brasil. Você pode dar uma salva de palmas pro casal de pastores. Cara, eles são amorosos demais, cara. Não é à toa que essa igreja tem esse nome. E o Samuca, o esposo da Fabiola Mello, eu tive com ele alguns dias atrás. Ele falou, cara, se prepara para ser impactado por uma igreja apaixonante, uma igreja viva, uma igreja vibrante. Então eu já tinha expectativas. Minha expectativa está maior ainda. Eu quero agradecer ao Gera também. Cadê o Gera? Tá onde ele? Tá onde? Tamo junto, mano. Obrigado por todo o carinho. Prazer estar junto com vocês aqui. Bom, eu quero compartilhar uma palavra que eu creio de verdade que vai aquecer o nosso coração nessa noite, vai gerar vida sobre cada um de nós, vai despertar chamados, vai liberar destinos. Quantos creem comigo? Então você pode fechar seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Esquece por alguns minutos quem está do seu lado. Esquece tudo que você deixou lá fora. Existe um encontro marcado com Deus nessa noite. Ele é o maior interessado em mudar a nossa história. Pai, nós estamos aqui, Pai, numa conferência de avivamento, numa conferência que reúne jovens que vão mudar a história desse Brasil, Pai. Eu creio que daqui a 5 anos, alguns jovens que estão aqui sentados vão se levantar como pastores dessa nova geração, como líderes dessa nova geração. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, libera sobre nós, Pai, revelações que vão mudar a nossa história. Que os céus estejam abertos sobre esse lugar, Pai. Pai, que eu esteja tão vazio de mim que, por mais que eu esteja falando, Pai, que seja a Tua voz que o nosso coração escute nessa noite, Pai. Eu oro por um avivamento sobrenatural, Pai. E eu oro em nome de Jesus para que cadeias sejam quebradas, correntes caiam por terra. Aqueles que estão aqui cansados sejam renovados, Pai. Aqueles que chegaram sem saber o chamado que tem, sejam completamente incendiados, Pai. Para que a nossa vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, eu quero falar sobre avivamento, porque é um dos assuntos que mais queima no meu coração. A gente ouve falar de avivamento o tempo inteiro, a nossa geração fala de avivamento o tempo inteiro. Só que o que de fato é avivamento? Sabe, durante algum tempo, pessoas acreditaram que avivamento significava uma igreja alegre, uma igreja animada. Mas uma igreja avivada não tem nada a ver só com a alegria que ela tem. Avivamento significa Deus trazendo vida onde antes existia morte. Avivamento significa vidas restauradas. Avivamento significa famílias transformadas. Avivamento significa destinos sendo liberados. Tem alguém que concorda comigo? Diga amém. E uma coisa que eu acho interessante é que quando Jesus veio à terra, quando o verbo se fez carne, os primeiros a perseguirem Jesus eram os religiosos que até então anunciavam as coisas de Deus. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Aqueles que perseguiram Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que caluniaram Jesus, eram os mesmos que conheciam a respeito da palavra e das coisas de Deus. Por que então eles perseguiram Jesus? Por que então humilharam Jesus? É porque os religiosos esperavam um avivamento estético. Se você estiver anotando, anota algumas coisas em nome de Jesus, algumas chaves que Deus vai liberar nessa noite. Os religiosos esperavam um avivamento estético, mas Jesus não veio trazer um avivamento estético, Jesus veio trazer um avivamento genético. Ele não veio mudar a forma como a gente se parece, Ele não veio mudar a forma como a gente se veste, Jesus veio mudar a essência de quem nós somos. Jesus veio pegar uma geração de pecadores e tornar agora em filhos de Deus. Jesus veio mudar a nossa essência. Jesus veio trazer à nossa memória quem nós somos desde o princípio de todas as coisas. Gênesis diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas elas pelo poder da sua palavra. A gente começa a ler o primeiro livro da Bíblia. A Bíblia ela é cheia de detalhes que às vezes passam despercebidos. Eu não sei se você já reparou, mas Gênesis diz o seguinte: olha, Deus criou os céus e a terra, e ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Você pode declarar isso comigo? Diga, disse Deus, haja luz e houve luz. Agora sabe o que é interessante? Alguns dias depois, Deus cria o sol e as estrelas. Deus cria o sol e as estrelas alguns dias depois dele trazer luz à terra. Sabe, a luz que Deus está trazendo para a terra desde o princípio de todas as coisas não tem a ver com a luz que brilha quando o sol está lá no alto. Tem a ver com a luz dos homens que se revela em João como o verbo que se fez carne. No princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Vocês estão comigo? Diga amém. Jesus ele veio para mudar a nossa genética. Isso era estranho para os religiosos, porque eles esperavam que o Filho de Deus viesse trazer
governos sobre Israel. Eles esperavam que ele viesse restabelecer o governo em Israel. Mas preste atenção nisso. Eles imaginavam que Deus viria cercado de honra, cercado de glória, cercado de majestade. E de fato ele veio assim, Jesus veio assim. Só que Jesus não veio com as firulas que eles imaginavam que ele viria. Por isso que foi tão difícil entender que alguém tão simples era tão carregado de poder. Os religiosos olham para Jesus, alguém que nasceu numa família simples, no meio de uma cidade simples, nasceu no meio de uma manjedoura, não tinha vaidade, se despiu de toda a honra, de toda a glória, e eles falam, esse é o Filho de Deus, não é possível, era inaceitável. Você sabe por quê? Preste atenção nisso. Em todo o tempo, Deus está ferindo a lógica da humanidade para mostrar as impossibilidades com que ele se move. Deus é especialista em se revelar em meio às impossibilidades, porque quando a gente acha que não tem sentido, Deus começa a agir. Você quer um exemplo claro disso? Tem um dos encontros que eu sou mais apaixonado na Bíblia, é quando a mãe de João Batista, Isabel, encontra com a mãe de Jesus. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que quando Isabel e Maria se encontram no ventre da sua mãe, João Batista começa a se mexer e Jesus começa a se mexer, porque ali está tendo um encontro que vai mudar a história da humanidade. Preste atenção nisso. Durante 300 anos, Deus ficou em silêncio. Então ele levanta um profeta que quebra o silêncio de Deus. Ele levanta um homem que a palavra de Deus diz que nenhum homem gerado no ventre de uma mulher foi tão cheio do Espírito Santo quanto João Batista. Meu irmão, no ventre daquela mulher está aquele que prepararia o caminho. No ventre de Maria está aquele que é o caminho. Você sabe o que eu acho poderoso nesse encontro? Se você estiver feliz com Jesus, você pode exaltá-lo, pode dizer glória a Deus por isso. Deus está aqui, meu irmão, preste atenção nisso. Você sabe o que eu acho mais poderoso nesse encontro? Se a gente for ler um pouco mais sobre a história de Isabel e de Maria, eu acho que todo mundo aqui sabe que o ventre de Maria era virgem, ok? Todo mundo sabe disso. Agora, o ventre de Isabel era estéril. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está dizendo, olha, no meio de um ventre estéril, eu estou gerando a voz que clama no deserto. E dentro de um ventre virgem, eu estou gerando o verbo que se fez carne. O que Deus está deixando bem claro para a humanidade é o seguinte: eu não dependo das circunstâncias para gerar o sobrenatural. Ei, eu não dependo de nada para fazer a minha vontade. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pastor, o que eu preciso para viver o sobrenatural? Você só precisa de uma palavra de Deus. Quando Ele diz haja sobre a tua vida, ninguém é capaz de deter. Ninguém. Preste atenção nisso, cara. O verbo que se fez carne, Ele habitou no nosso meio. E Ele começa então um avivamento. Sabe o que eu acho maravilhoso? A Bíblia diz que Jesus está lá 40 dias e 40 noites jejuando. Até que não é qualquer demônio, não é qualquer tentação. O próprio Satanás se revela para ele e oferece uma proposta. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você estiver mergulhado em Deus, o inferno vai se levantar com propostas também. Toda proposta do inferno, ela tenta parecer com uma promessa do céu. O que o diabo oferece para Jesus é exatamente o que Jesus veio fazer. O diabo oferece, olha, eu te dou governo, eu te dou autoridade, eu te dou influência. Só tinha um problema na proposta do diabo. Jesus não precisaria passar pela cruz para receber tudo isso. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. O diabo está falando, olha, eu te dou tudo que você veio estabelecer e você nem precisa passar pela cruz. Você sabe qual é o problema disso, meu irmão? O problema é que a cruz não aconteceu por acaso. A cruz era o propósito. A cruz não foi um engano. A cruz não foi a ausência do cuidado de Deus sobre Jesus. Não, a cruz é a manifestação do cuidado de Deus sobre nós. A palavra de Deus diz que Ele teve prazer, Ele se alegrou em moer o seu próprio filho. Você sabe por que disso? Preste atenção, não é porque Deus é um Deus vingativo. É porque quando Jesus toma o cálice, todo o pecado da humanidade é transferido para Ele. Na verdade, Deus tem prazer em trazer juízo sobre o pecado. Só que a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado recebeu sobre si o nosso pecado, para que agora fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode declarar nessa noite, diga eu sou justiça de Deus. Diga eu sou salvo. Diga eu sou santo. Diga eu sou livre, porque há poder no sangue de Jesus. Colossenses 1:21, acompanha comigo por favor, não precisa abrir. Diz, antes vocês estavam separados de Deus, e nas suas mentes vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, diga, mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você sabe o que Colossenses está dizendo? Esse é o avivamento que Jesus veio trazer. Avivamento genético. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não morreu para você parecer com um crente. Jesus morreu para você parecer com Ele. É por isso que para ele era tão louco. Os religiosos olhavam Jesus comendo no meio dos pecadores. Eu vi uma charge esses dias, pastor, achei incrível. Os religiosos estavam vendo Jesus comendo no meio dos pecadores e falaram: como é que você come no meio dos pecadores? E ele falou: cara, se eu não comesse no meio dos pecadores, eu ia ficar 33 anos comendo sozinho. Os religiosos tentavam trazer um peso que na verdade Jesus veio retirar. Jesus não veio trazer condenação, Jesus veio trazer liberdade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O avivamento que a nossa geração tem clamado, o avivamento que a nossa geração tem declarado, tem a ver com mudança de natureza, tem a ver com mudança de mentalidade, tem a ver com mudança de desejos, tem a ver com mudança de pensamentos, tem a ver com mudança de realidades. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todo avivamento que acontece sobre uma cidade antes é gerado dentro de uma igreja. Todo avivamento que acontece numa igreja antes é gerado dentro da tua casa. É por isso que é paradoxal a gente desejar um avivamento quando se reúne e a gente não experimentar essa leveza do evangelho quando a gente está em família. É por isso que não tem sentido você, jovem principalmente, querer mudar o mundo se você nem arruma o teu quarto. Não tem sentido você querer ir para a África se você não é nem um bom filho ainda. Não tem sentido você querer ir para as nações se as pessoas que caminham dentro da tua própria igreja não conhecem ainda os frutos do que Deus tem feito em você. Não tem sentido, sabe por quê? É fácil gerar frutos em lugares onde ninguém conhece a gente. O difícil é alguém que sabe quem a gente é, olhar para a gente e ver a diferença que o evangelho fez. O avivamento não tem a ver com o nosso discurso, o avivamento tem a ver com os nossos frutos. Tem uma das passagens que eu sou apaixonado. Jesus está sendo perseguido e ele diz o seguinte para os seus perseguidores, ele diz: olha, vocês podem não concordar com o que eu falo, vocês podem não acreditar no meu discurso, mas uma coisa é indiscutível: os meus frutos apontam para o meu Pai. Jesus veio estabelecer uma nova dinâmica de evangelho. Preste atenção, até aquele momento as pessoas que falavam de Deus não refletiam Deus. As pessoas que falavam de Deus não pareciam com Deus. As pessoas que falavam de Deus não tinham a essência de Deus. Agora Jesus vem e revela a essência do Pai. Jesus vem e manifesta quem o Pai é. Jesus vem e revela quem o Pai é. Jesus vem e caminha, e as pessoas pela primeira vez podem ver quem Deus é na pessoa de Jesus. Agora sabe qual é a boa notícia? Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele aparece novamente para os discípulos, ele diz: olha, eu preciso voltar para o Pai. Cara, eles não queriam que Jesus voltasse para o Pai. Eu não ia querer, você não ia querer. Vamos ser sinceros. Imagina aqui que o pastor Arthur é Jesus. E ele fala: gente, está na minha hora, eu estou partindo, vocês entenderam tudo, o Espírito Santo está vindo e vai ajudar vocês. Ninguém queria trocar alguém que eles conheciam. A Bíblia diz que João recostava a cabeça no peito de Jesus. Irmão, Jesus era 100% Deus. Você consegue imaginar? João conseguia ouvir as batidas do coração de Deus em Jesus. Aí ele chega e fala: olha, João, até o dia de hoje você tinha liberdade para recostar no meu peito, mas agora eu estou indo embora e vai vir sobre você alguém que você não pode ver. Não, Jesus, eu conheço o teu cheiro, eu conheço o tom da tua voz, eu caminho do teu lado. Eu não quero trocar você por alguém invisível, eu não quero trocar você por alguma coisa que eu não posso tocar. E aí sabe o que Jesus diz? Ele diz: olha, é necessário, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Você sabe o que Jesus está estabelecendo? Presta atenção nisso. Jesus está estabelecendo um avivamento, porque até o dia em que Jesus voltou para o Pai, preste atenção nisso, até aquele dia, as pessoas que queriam ser curadas precisavam de libertação. Eles precisavam sair de onde estavam, ir até onde Jesus estava. É por isso que as multidões se aglomeravam em torno dele, porque o avivamento era geográfico. Aonde Jesus está, eu preciso ir lá para tocar. Se eu pelo menos tocar nas vestes do manto dele, se pelo menos eu encostar nele, se pelo menos eu ouvi-lo pregar, eu posso experimentar um milagre. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se eu permanecer aqui durante toda a história, pessoas no Brasil que estão enfermas vão precisar viajar para onde eu estiver, vão precisar ir para Israel, vão precisar de comitivas para experimentar um toque sobrenatural de Deus. Mas eu não quero limitar a uma pessoa aquilo que Deus quer fazer sobre toda a face da terra. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu vou voltar para o Pai, vai ser derramado sobre vocês o Espírito Santo, e vai se cumprir a profecia feita pelo profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês receberão unção profética, sonhos e visões. Você sabe o que Jesus está dizendo? Olha, eu estou indo, mas vocês ficam.
Antes eu revelava o Pai, agora vocês revelam o Pai. É por isso que Paulo diz: olha, existe um mistério que por gerações estava oculto, mas agora eu revelo a vocês. E esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode celebrar nessa noite. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. O que Jesus está estabelecendo, cara, é um avivamento sem limites, sem precedentes. Jesus está dizendo: olha, a partir de hoje, todo aquele que crer em mim será salvo. A partir de hoje, todos aqueles que crerem no poder que há no meu sangue serão curados. A partir de hoje, todos aqueles que crerem no poder da minha palavra serão libertos. A partir de hoje, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir de hoje, aqueles que creem em mim serão um só comigo. Vão fazer parte da mesma herança que eu tenho direito. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo agora se tornam herdeiros e co-herdeiros com Ele. Jesus está dizendo: ei, eu não vim para receber a herança do meu Pai, eu vim para compartilhar com meus irmãos. Vocês estão comigo, gente? Se tem alguém recebendo isso, diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Avivamento. Jesus veio estabelecer um novo caminho. Cara, isso é tão poderoso. Sabe, eu não sei se alguns já pensaram assim, mas tem pessoas que imaginam que Jesus, depois que faz o sacrifício e volta para o Pai, recebeu honra, glória, majestade. Preste atenção nisso. Na verdade, ele não recebeu pela primeira vez, ele só recebeu de volta, porque ele já tinha antes do sacrifício. Jesus, ele já tinha, e ele abriu mão por você. Jesus não foi glorificado depois que volta para os céus. Não, ele já era desde antes de vir para a terra. Na verdade, quando ele veio para a terra, ele se despiu de toda a autoridade que ele tinha, de toda a majestade. Ele se despiu e veio como um homem, 100% Deus, mas 100% homem também. Jesus veio completamente vulnerável, nasceu no ventre de uma mulher comum, nasceu no meio do povo, precisou aprender a falar, Jesus precisou aprender a andar, Jesus precisou aprender todas as coisas. Jesus não veio pronto, ele não veio do nada, dos céus, começaram a ouvir o toque da trombeta e desceu um homem com 30 anos e falou: a partir de hoje eu começo o meu ministério. Não, Jesus, ele precisou passar pelo processo. Você sabe por quê? Presta atenção, você que é jovem principalmente, presta atenção. Um dos motivos que eu tenho visto os jovens abrirem mão do projeto que Deus tem para si, um dos maiores motivos de jovens estarem abortando os sonhos de Deus é porque acreditam na promessa, mas não se submetem ao processo. Se você não vive o processo, você não vai usufruir da promessa, meu irmão, é impossível. Deus, ele não muda as etapas. Deus, ele não altera a dinâmica do reino. Preste atenção nisso. Jesus veio para experimentar o processo. E sabe o que ele deixou bem claro para a gente? Jesus não venceu imediatamente, pastorzão, mas ele venceu definitivamente. Ele precisou até os 30 anos de idade esperar o momento certo, quando o pai falou: valendo. Valendo, agora é a Vera. A Bíblia diz que Jesus foi ser batizado e ele encontra João Batista, a voz que clama no deserto. E ele está lá e João Batista fala: Senhor, quem sou eu para te batizar? Não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. E Jesus diz: cara, é necessário. É necessário. Você sabe o que Jesus está fazendo? Preste atenção. Jesus está cumprindo todas as profecias que falavam a seu respeito. Porque as promessas a respeito do Messias falavam: e ele vai nascer em tal lugar, e ele vai fazer essas coisas, e ele vai ser batizado, ele vai ser... Jesus estava cumprindo cada uma das promessas faladas a teu respeito. A Bíblia diz que então Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, e aí vem uma voz dos céus que diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe quantos milagres Jesus tinha feito até aquele dia? Diga comigo: nenhum. Nenhum. Olha para mim, geração do avivamento, nenhum milagre. E Deus está dizendo para todo mundo que está ali: esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Você sabe o que Deus está estabelecendo? Ele está deixando bem claro a identidade do filho dele. E ele está deixando bem claro onde está o seu prazer. O meu prazer está em quem você é, não está naquilo que você faz. Meu prazer não está na tua performance, não está no quanto você trabalha para mim, não está no quanto você me serve, não está na quantidade de escalas que você faz. Não, meu prazer está na tua identidade. Você é meu filho e eu abriria a mão de qualquer coisa por você. Eu iria onde for para trazer você de volta. Ei, deixa eu te falar uma coisa, cara. Deixa eu ressignificar uma coisa para você hoje. Eu estava ministrando a ceia esses dias lá na igreja e Deus falou algo tão forte comigo. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como que você viu a ceia até hoje, mas a ceia não teve só preço de sangue. O preço foi muito mais alto. Você sabe qual foi o preço
da ceia, você sabe qual foi o preço da redenção? Foi o preço de filho. Você sabe por que é mais alto? Porque quando eu subi para ministrar a ceia, Deus falou comigo: eu não paguei apenas o preço de sangue, me custou o preço de um filho. Cara, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado pelos meus pais. Eu tive a graça de Deus não, mesmo não ter sido criado num lar cristão, meu pai ele é incrível, ele é muito amoroso, minha mãe é muito amorosa, e se fosse necessário, eu daria meu sangue pelo meu pai. Se fosse necessário, eu daria meu sangue pela minha mãe. Eu sou apaixonado por eles. Tudo que eu experimento hoje é fruto do cuidado que eles tiveram comigo. Mas eu não daria minha filha por eles. Eu tenho uma filha de 4 anos chamada Cecília. Eu não daria Cecília pela vida de ninguém. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está deixando claro o seguinte: até o limite que vocês conseguem ir. É aqui que termina? Ok. É aqui então que começa. Aonde terminam os nossos limites é onde começa o milagre de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não mediu esforços, cara. João 3,16 diz que Deus amou a criação, Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus amou a tua família, Deus amou a tua história, Deus amou o teu futuro, de tal maneira que Ele não mediu esforços, entregou o seu único filho, para que você possa experimentar a vida de Deus. Isso é avivamento. Pastor, o que é avivamento na nossa geração? Não é uma geração que se veste de uma forma um pouco diferente. Isso é uma restauração estética. Você sabe por quê? Preste atenção nisso. Nenhuma outra geração experimentou tanta liberdade como a nossa dentro das igrejas. Nenhuma outra geração experimentou tanta liberdade. Um pastor que é tão livre, se veste de forma tão tranquila. Cara, eu me converti numa igreja extremamente tradicional. Eu não poderia pregar lá porque eu tenho barba, eles não aceitam pregadores de barba. Vocês já devem ter visto alguns casos assim. Preste atenção. Quando a igreja evangélica no Brasil se estabeleceu, o estilo de roupa que eles usavam era um estilo da época. Por que não mudou? Porque as igrejas pararam e tiveram a preocupação, preste atenção nisso, de preservar uma cultura. Mas na verdade o papel da igreja não é preservação da cultura, é estabelecer novas culturas. Você sabe qual é a nova cultura que a gente veio estabelecer? É a cultura do reino de Deus. Não tem nada a ver com a roupa que você veste, não tem nada a ver com a forma como você fala, tem a ver com quem você é e a verdade que você carrega dentro de você. Tem a ver com quem você é, e esse é o avivamento que eu vim falar nessa noite. Quantos querem experimentar um avivamento? Diga: eu quero. Diga: eu creio que 2018 já é o melhor ano da minha vida. Pastorzão, eu tenho quanto tempo? Amém, amém. Então vamos lá, vamos começar. Sabe, eu tenho um amigo chamado Guga, ele é pastor em Brasília, e tem uma coisa que ele fala que eu acho incrível demais. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Ele fala, sabe, a gente muitas vezes encara a igreja como um hospital, e a gente entende que a igreja é um grande hospital que cura pessoas. Mas a igreja é muito mais do que um hospital. A igreja é um centro de liberação de destinos. Você quer um exemplo claro? Preste atenção nisso. A Bíblia fala a respeito de Saul. A Bíblia diz que Saul, jovem ainda, ele estava em busca das jumentas do seu pai. E Saul está em todos os lugares buscando a jumenta do pai, e ele não encontra. Até que ele e o servo dele tiveram uma ideia, falaram: bom, vamos no profeta, vamos no homem de Deus, porque ele pode dizer para a gente aonde as jumentas do meu pai estão. E eles vão até o profeta. Só que o profeta tinha recebido uma direção de Deus. A direção de Deus é o seguinte: aquele que te procurar será estabelecido como um novo rei sobre Israel. Você consegue imaginar esse encontro? Preste atenção nisso. Saul só queria respostas, e o profeta carregava a liberação do seu destino. Saul chega para ele e fala: onde é que estão as jumentas do meu pai? E ele fala: se prepara, porque você é o novo rei sobre Israel. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Eu vou te explicar. O mundo está em busca de respostas, mas Deus não levantou a gente simplesmente para respondê-las. Deus nos levantou para liberar o destino. Eu não vim aqui nessa noite só para te dar respostas. Eu vim aqui nessa noite para fazer com que o seu destino seja destravado. Ei, você é justiça de Deus. Você nasceu com um propósito. O teu chamado antecede a tua existência. Você é a resposta de Deus para essa geração. Você é a resposta de Deus para a tua casa. Você é a resposta de Deus para a tua família. Você precisa entender isso. Tem muita gente que está falando: ei, Deus envia uma resposta para minha casa. E Ele está dizendo: eu já enviei, e é você.
Não espera que outros façam aquilo que eu te dei autoridade para fazer. Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus, cara. Atos fala que Jesus está subindo aos céus. Preste atenção nisso. E quando ele está sendo recebido pelas nuvens, aparecem 2 anjos. E os discípulos ficam lá olhando as nuvens até que Jesus desaparece. E aí a Bíblia diz que os anjos aparecem para eles e perguntam: por que vocês olham para o alto? Por que vocês olham para os céus? Você sabe o que os anjos estão dizendo para eles? Por que vocês estão esperando ainda uma resposta dos céus? Vocês não entenderam? A resposta dos céus já veio. Vocês são a resposta dos céus para a terra. Por que vocês estão olhando para o alto? O alto já fez o que tinha que fazer, agora vocês precisam se mover. O alto já estabeleceu uma nova identidade, e agora vocês são geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 fala exatamente quem nós somos. Deus estabeleceu sobre nós a responsabilidade de transformar a nossa geração. Sabe, esses dias eu estava em Fortaleza pregando, e para mim foi emocionante demais, porque o meu avô, por parte de pai, ele é de Fortaleza. Foi a primeira vez que eu fui lá, eu tive a oportunidade de conhecer lá o bairro onde meu avô foi criado, e foi incrível. E sabe o que Deus me trouxe à memória quando eu cheguei lá? Ele falou: André, você é o primeiro da tua família, por parte de pai, a ser levantado como pastor. E você é o primeiro da sua família, por parte da tua mãe também, a ser levantado como pastor. Preste atenção nisso. O teu passado não te limita, porque o teu futuro está nas mãos de Deus. O teu passado não te define, porque o teu futuro está nas mãos de Deus. Eu não tive pastores na minha família, mas Deus me instituiu como pastor para começar algo novo nela. Agora a minha filha, quando me vê pregando, ela olha e fala: aquele cara lá é o meu pai, aquele pastor que está pregando ali é o meu pai. A minha filha pode se alegrar com algo que eu não pude me alegrar quando era pequeno. Mas deixa eu te falar uma coisa: não importa o pai que você teve, importa o pai que os seus filhos vão ter. Não se limita ao teu passado, deixa aquilo que passou para trás. A palavra de Deus diz que as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. Deus estabeleceu um novo tempo, um novo começo. Deus veio para fazer coisas novas, cara, na tua família, não importa as marcas que você teve. Eu sei que eu estou falando para jovens aqui, talvez alguns sofreram abuso na infância, talvez alguns sofreram abuso sexual, abuso emocional, talvez a tua casa está em crise. Você vem para a igreja e aqui talvez seja o lugar mais seguro que você experimenta, porque na tua casa você só vê os seus pais brigando. Eu não sei como é que é a tua realidade, mas deixa eu te falar uma coisa: existe esperança para a tua casa, porque você está lá. Existe esperança porque você está lá. Cara, 12 anos atrás eu nem acreditava em Deus, eu nem gostava de evangélico. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu falei: mano, o que eu estou fazendo aqui, cara? O problema é que eu gostei, pastor. Eu falei: cara, quer saber, eu vou voltar. E aí quando eu fui ver, eu estava indo domingo, eu chegava às 6 da manhã, eu participava da consagração, o culto das senhoras, escola dominical, o culto do meio-dia. Tudo bem que eu estava afim da filha do pastor, tinha isso também, ok. Ajudou bastante. E aí eu aceitei Jesus com aquele pastor, me batizei com ele, eu falei: cara, como é que eu posso recompensar esse cara, mano, ele foi tão bom comigo. Eu falei: já sei, eu falei: pastorzão, eu queria te dar um presente, eu não pensei em nada. Então, a única coisa que eu posso fazer para retribuir é o seguinte: eu quero casar com a tua filha. Falei: vamos fechar a conta. Aceitei Jesus com você, você me batizou, faz o casamento, tá tudo certo. Deixa que o enterro eu faço, né? Sogrão, enterro daqui a 40, 50 anos, deixa que eu faço, fechar a conta, tá tudo certo. 9 anos de casado, uma filha de 4 anos de idade. E sabe o que isso significa? Deixa eu te falar, significa algo chamado milagre. Porque quando eu me converti, os meus amigos fizeram aposta para ver quanto tempo duraria a minha conversão. Os que acreditavam mais em mim apostaram em 1 mês de conversão. O primeiro mês passou, os primeiros 6 meses passaram, os primeiros 10 anos passaram. E eu vim aqui para dizer que não existe escolha melhor do que abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Ei, os sonhos dele são maiores que os seus. Se você está feliz com ele nessa noite, aplauda em nome de Jesus. Deus é fiel, cara, Deus é fiel. Eu tinha tanta coisa para compartilhar. Eu nem entrei na mensagem ainda, eu vou deixar para vir outra vez então. É bom que deixe uma desculpa para você me chamar de novo. Vocês acham que rola? Eu queria trazer o livro, mas acabou, cara. Eu queria tanto trazer o livro para cá. 3 dias no barco, compartilhar um pouco do testemunho que Deus fez. Há menos de 1 ano atrás eu estava no leito de um CTI, lutando para viver. E hoje eu estou aqui para dizer que eu venci a morte.
Isaías 53 é real, cara. Isaías 53 é real. A Bíblia diz que certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquilo que a gente prega precisa caminhar à altura daquilo que a gente vive. John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que proclamamos. Você sabe por que eu estou apaixonado por essa igreja? Porque os frutos de vocês apontam para o evangelho que vocês creem. Isso é maravilhoso, cara. Um evangelho que vai além das palavras. Na verdade, um evangelho que nem precisa de palavras. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi, preste atenção nisso. Eu conheci um pastor, ele é americano, ele veio em missões para o Brasil, se apaixonou e acabou ficando aqui. E eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu era pastor de jovens há alguns anos atrás, levei ele lá na igreja, ele contou um testemunho que marcou minha vida. Ele falou de um missionário que desde novo que tinha um sonho de ir em missões, só que ele tinha dificuldade de aprender outras línguas, ele tinha dificuldade de dicção, ele era cheio de limitações. E inúmeras agências missionárias que ele foi, ele não conseguia ser enviado. Ninguém investia nele, ninguém acreditava nele. Até que ele vendeu tudo que ele tinha e foi no meio de uma tribo indígena. E começou. Ele não se comunicava com os índios, mas ele expressou o que o evangelho é. Ele cuidava deles, ele amava cada um deles, ele servia cada um deles. Presta atenção nisso. Esse cara morreu, ele teve uma doença lá e ele morreu. Alguns anos depois chega uma missão no meio daquela tribo. Várias pessoas que falavam a língua daqueles índios, várias pessoas, uma estrutura muito grande, e começaram a reunir os índios e falar do evangelho para eles, começaram a falar de quem Jesus era, do que Jesus faz, do caráter de Deus, do caráter de Jesus, até que os índios falaram: não, a gente conhece Jesus. Aí eles falaram: como assim vocês conhecem Jesus? A gente conhece Jesus, Jesus morou aqui um tempo. Aí eles falaram: como assim Jesus morou aqui? Ele falou: cara, a gente conhece Jesus, ele morou aqui, vem cá, a gente vai mostrar onde é que a gente enterrou ele morreu alguns anos atrás, e levaram até um lugar onde ele foi enterrado, e falaram assim: aqui Jesus está enterrado. Depois de algum tempo eles foram entender que eles tinham encontrado alguém que era tão parecido com Jesus, mesmo sem falar, que o evangelho já entrou naquele lugar, mesmo sem usar palavras. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. O evangelho transforma a nossa história. Isso não tem a ver com ser só um cara super simpático. Eu não sou um cara super simpático. Eu me esforço para ser gente boa, mas eu não sou aquele cara que está sorrindo direto. Se você me encontrar no aeroporto, talvez eu vou estar de óculos escuros, quietinho na minha, fone de ouvido. Presta atenção, o evangelho não diz respeito a mudar só a tua personalidade. Não, o evangelho quer mudar a tua essência. A minha personalidade continua a mesma, mas o meu caráter mudou. A minha personalidade continua a mesma, mas as minhas atitudes mudaram. Os meus prazeres mudaram, os meus desejos mudaram, a minha mentalidade mudou. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É o seguinte: se você não mudar a tua mente, você não consegue experimentar a minha vontade. Se você não mudar a tua forma de pensar, é impossível você entender o que eu tenho para você, porque o que eu tenho para você excede todo o teu entendimento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para nós. Cara, avivamento, eu acredito de verdade. O pastor mostrou para mim hoje no almoço o projeto dessa igreja. Cara, vocês têm noção da história que vocês estão construindo? Vocês têm noção da história que está sendo gerada nesse lugar? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um relato de um evangelista que era muito conhecido, e ele fazia grandes cruzadas evangelísticas e centenas de pessoas se convertiam, centenas. E aí esse cara morreu e encontraram no diário dele. Eu achei isso incrível, cara. No diário dele, ele ia falando sobre as cruzadas e algumas experiências que ele teve. Em uma das cruzadas ele falou assim: eu estou um pouco frustrado com o que eu experimentei hoje, porque eu fiz um apelo e hoje só uma pessoa veio à frente. Eu dei o meu melhor, mas só uma pessoa veio à frente. Um jovem chamado Billy Graham. E eu estou até em dúvida se
eu estou fazendo as coisas certas, se mudou a estação e eu estou fora do tempo de Deus. Ele estava lá com seus questionamentos. Meu irmão, esse cara tinha alcançado alguém que foi o maior avivalista da história. Deixa eu te falar uma coisa, talvez para alguns, aqui o que você consegue enxergar é um galpão, uma igreja com paredes pretas. O que eu consigo enxergar é um avivamento que vai afetar todo esse estado, um avivamento que vai ser falado no Brasil. Eu acredito nisso. Se você crê nisso, você pode celebrar. Você pode celebrar, você faz parte disso. Ei, veja, eu estou fazendo coisas novas. Eu estou fazendo coisas novas. Existe algo novo de Deus para o Brasil. Existe algo novo de Deus para a nossa geração. Existe algo novo de Deus acontecendo e você faz parte disso. Você sabe qual foi uma das minhas maiores frustrações por ter ficado internado? É porque alguns dias antes, eu até falo sobre isso no livro, cara, isso me marcou profundamente. A gente tinha na cozinha lá da casa, pastor, um coraçãozinho de madeira, assim, fosco. E todo dia a Kezinha botava a quantidade de dias que faltava para o aniversário da Ceci. Então ela botava assim, faltam 12 dias. Pum. Eu ia tomar café, 12 dias para o aniversário da Ceci. Beleza. Aí chegava no dia seguinte, faltam tantos dias. Só que do nada, cara, do nada. Um dia eu estou pregando, no dia seguinte eu estou no leito de um CTI, internado. E sabe o que aconteceu? O dia do aniversário da Ceci chegou e eu não estava lá. Toda a lembrança que eu tenho do aniversário da Ceci agora, o último de 4 anos de idade, todas as memórias que eu tenho desse aniversário foram construídas por quem estava lá e me disse o que aconteceu. Então os caras depois foram me visitar, meus amigos falaram, mano, Cecília estava tão feliz, olha só a foto que eu tirei dela. Aí vinha outro e falava, cara, a Cecília estava tão alegre. Cara, estava tudo tão bonito, estava tudo tão legal. Eu fiquei tão triste na hora do aniversário que eu dormi, cara. Eu no quarto do hospital eu dormi. Kezinha quis fazer uma live, eu falei, amor, não quero nem assistir, eu vejo depois, eu vou dormir para passar rápido. E sabe o que Deus falou comigo? Ele falou, filho, aqueles que não se despertarem no meio dessa geração vão experimentar o que você experimentou com o aniversário da Cecília. Porque estão contando os dias para quando o avivamento chegar, mas não perceberam que ele já está acontecendo. Não adianta você ficar contando os dias esperando aquilo que Deus vai fazer e depois de um tempo só ouvir falar do que Deus fez. Não, meu irmão, preste atenção. Deus não te chamou para ser um espectador da sua glória. Deus chamou para você ser o canal da glória dele. Tudo que Deus vai fazer nessa igreja vai passar por você primeiro. Tudo que Deus vai fazer nesse lugar vai passar por você primeiro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim aqui para falar de provisão financeira, mas faz parte do milagre de Deus também. Toda provisão de Deus derramada sobre essa igreja vai passar antes pela tua casa. Você tem noção disso? Se o projeto é absurdo, então se prepara para fazer parte de uma colheita absurda também. Porque tudo que Deus faz na igreja, Ele faz através da igreja. Vocês fazem parte de um avivamento sobre esse lugar. Sabe, há um tempo atrás aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava com Cecília vendo TV. Eu vou trazer a Kezinha e a Ceci da próxima vez aqui. Vocês vão se amarrar nela. Parece muito com a filha de vocês. E eu estava vendo televisão com a Ceci. E aí passando de canal, do nada apareceu um canal lá, sei lá, Discovery Channel. E aí tinha uma cena de um parto acontecendo. Eu não sei se você já viu a cena de uma cesariana, mas não é algo legal de se ver, ok? Não é legal. Eu acompanhei a cesariana da Kezinha. E é muito louco porque a mulher fica deitada e fica com um paninho assim, dividindo, né? Então de um lado eu vi a Kezinha, ela estava anestesiada e estava super serena. Ela, e aí amor, tá tudo bem? Eu falei, vida, tá tudo certo, tranquilo. Quando eu virava pro outro lado eu falava, meu Deus do céu. Um monte de médico com a esposa, a barriga da tua mulher aberta, um monte de sangue, eles tentando. Não é legal de se ver, ok? E aí eu tô passando de canal, do nada aparece uma cena de uma cesariana. Aí Cecília olhou aquilo e falou, pai? Eu falei, oi filha. Pai, eu não quero mais ter filho não. Pai, eu não quero ser mãe. Eu falei, não filha, não fica assim não, é tranquilo, eu troquei de canal, mudei de assunto. Mas sabe o que eu aprendi com aquela experiência? Preste atenção nisso, porque isso vai virar uma chave dentro de alguns aqui. Sabe o que me chamou a atenção? A Cecília tem 4 anos de idade e ela ainda não pode ter filhos. A Cecília tem 4 anos de idade e o ventre dela nem é fértil ainda. Mas ela já está preocupada com as dores do parto. Você sabe quando isso acontece na nossa geração? Quando a gente quer antecipar estações que ainda não aconteceram e a gente deixa de viver as que já estão acontecendo.
É quando você quer lutar batalhas que ainda nem chegaram, e quando as que já estão acontecendo vêm para você, você já está cansado de tanto esmurrar o ar. Sabe o que me chamou a atenção nesse pensamento da Cecília? Ela já está ansiosa com estações que ainda nem aconteceram. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Discernir os tempos e as estações é algo tão poderoso que pode ser a diferença entre você viver os sonhos de Deus ou você abortá-los. Discernir o tempo e as estações. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida inteira, tá tudo certo. Eu não tive recaída, não tive esse lance de, me afastei. Não existe isso, porque cada um sabe do inferno que foi tirado. Uma das coisas que me deixa mais triste é ver alguém que foi criado na igreja, e você fala de avivamento, você fala de chamado, você fala de propósito, e o cara está ali de braço cruzado, completamente passivo, como se você estivesse falando de qualquer outro assunto. Aí você vai conversar com o cara fala assim, pastor, eu fui criado na igreja desde pequeno, eu sempre ouvi falar sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, você vê pessoas intensas na adoração, normalmente é porque elas sabem do inferno em que foram tiradas. Eu sei a transformação que Deus gerou na minha vida. Eu sei a diferença que Ele gerou na minha vida. Quantos aqui foram transformados por Deus? Levanta a tua mão. Quantos acreditam que não vão voltar mais para trás? Diga, tudo que Deus tem para mim. Diga, tudo que Deus tem para mim vai se cumprir em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Sabe qual a diferença da gente discernir o tempo e as estações? É que você não tem mais tempo para perder se distraindo com qualquer outra coisa. Sabe qual foi o primeiro marco da minha história? Foi quando eu perdi o meu primeiro discípulo. Eu perdi literalmente o meu primo, Vaguinho. Eu falei de Jesus para ele, ele começou a me acompanhar. Ele foi na primeira igreja que eu me converti, aceitou Jesus, foi lá na frente, ele começou a caminhar comigo. Só que depois de um tempo ele se desviou. Perdi o contato com o Vaguinho. Até que do nada eu recebo uma ligação. E aí do outro lado da linha, a notícia era a seguinte, cara, Vaguinho bateu de carro e Vaguinho morreu. Eu falei, como assim, cara? Vaguinho morreu? Mano, Vaguinho morreu, cara. Ele morreu na hora do acidente, foi muito feio. Ali eu tive a primeira chave que virou no meu chamado. Sabe por quê? Deus começou a gerar em mim um senso de urgência. Eu não vou perder mais ninguém. Você não precisa perder ninguém para você se levantar e se posicionar segundo aquilo que Deus te chamou para ser. Meu irmão, você não precisa esperar o tempo passar. Deus te chamou hoje. O tempo é agora. Aquilo que Ele tem para você vai se cumprir. Deixa eu te falar uma coisa. Existem dois tipos de promessas. Existem promessas universais. Promessas que Deus estabeleceu e elas vão se cumprir independente do que for. Se você for pegar Apocalipse, por exemplo, se você for estudar escatologia, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do fim dos tempos, tudo isso vai se cumprir. Mas existem promessas que Deus faz que não vão se cumprir. Você sabia disso? Antes de você achar que eu sou herege, preste atenção nisso, em nome de Jesus, eu já estou quase finalizando. Existem promessas que Deus faz que não vão se cumprir. Pastor, que promessas são essas? São as promessas que Ele faz para mim e para você. Você sabe por quê? Porque a promessa que Deus faz para você só vai se cumprir se você se posicionar em relação a elas. Uma das maiores mentiras que você pode acreditar é que quem tem promessa de Deus não morre. Deixa eu te falar, todo mundo que está morrendo todos os dias tinha uma promessa de Deus. Agora, se ele conhecia a promessa que tinha ou não, aí já é outra história. Você tem noção da quantidade de abortos que vão ser gerados depois do carnaval? Você tem noção da quantidade de famílias destruídas durante o carnaval? Você tem noção da quantidade de chamados desperdiçados durante o carnaval? Você tem noção da quantidade de jovens que vão morrer sem saber do chamado que tinham por causa do carnaval? Você tem noção da quantidade de sonhos de Deus abortados por causa do carnaval? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quantas mortes vão ter no Brasil esse ano por conta do carnaval, mas eu vim para te dizer que cada uma dessas pessoas tinha uma promessa de Deus estabelecida sobre si. Pastor, por que nem todo mundo vive? Em primeiro lugar é porque nem todo mundo sabe. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, vá a todo canto e pregue para toda criatura, estabeleça o meu reino, fale das coisas que eu sou capaz de fazer, apresente os frutos, discipule as nações. A primeira coisa é que todos precisam conhecer. E o segundo motivo para que nem todo mundo viva as promessas é porque nem todo mundo que conhece as promessas que Deus tem se posiciona para vivê-las. Cara, tem promessas que Deus estabeleceu para você, que se você não se posicionar, elas não vão se cumprir. Você tem noção de quantas pessoas já entraram no meu gabinete? Isso deve acontecer com o pastor direto também. E falam, pastor, quando eu era pequeno, um profeta foi usado e falou que eu seria um grande pastor, eu pregaria em várias nações. Uau, mano, glória a Deus. E aí, como é que tá? O que você tem vivido? Pastor,
eu estou fraco, eu estou em pecado, eu estou desviado, eu estou afastado, eu estou não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa acreditou no que Deus prometeu, mas não se posicionou para viver a promessa que Deus fez. Deixa eu te falar uma coisa, toda promessa que Deus estabeleceu sobre você e sobre a tua casa, se você se posicionar, vai se cumprir em nome de Jesus. Meu irmão, quando Deus libera algo, quem é capaz de impedir o seu agir? Agindo Deus, quem o impedirá? Deus tem algo novo pra gente, Deus tem algo novo para essa geração, e eu acredito de verdade, cara, que nós somos a geração do avivamento. Eu tenho ido em alguns lugares no Brasil, eu tenho visto algo tão novo de Deus acontecendo, algo fresco, pessoas que não vão para as igrejas só para ouvir as promessas que Deus tem, pessoas que não vão para as igrejas só para receber chave de casa própria, não, eu estou vendo uma geração apaixonada por Deus, uma geração que tem fome pela presença de Deus, uma geração que no meio dos louvores fecha os olhos e experimenta uma presença real, uma geração que está estabelecendo a alegria de ter um tempo no secreto. Deixa eu te falar uma coisa, quantos têm ouvido falar sobre lugar secreto? Cara, olha que louco isso. A igreja estava tão distante do lugar secreto, claro que tem exceções, eu não posso generalizar, mas preste atenção, que quando a gente começa a ouvir falar de novo de lugar secreto, parece que é algo novo. Mas na verdade é algo que Deus sempre fez. Deus sempre se revelou em secreto para aqueles que o buscam. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Tem uma passagem que me chama a atenção, cara. A palavra de Deus diz que Pedro estava com Jesus no monte e acontece a transfiguração. E aí Pedro fica impactado, ele está vendo algo sobrenatural acontecendo. E Pedro, quando vê algo sobrenatural, fala: ei, Jesus, vamos montar tendas aqui, cara, vamos ficar aqui para sempre. Você sabe como eu comparo as pessoas que fazem o que Pedro fez? É a galera que só quer viver no secreto. Preste atenção nisso. Só quer viver no secreto. Cara, eu não preciso de igreja, eu tenho meu lugar secreto. Eu não preciso participar de tudo isso, eu tenho meu tempo com Deus no secreto. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala: Pedro, você não entendeu nada. Aquilo que você experimenta em secreto agora precisa se manifestar em público. Pedro, não vim para separar alguns num lugar secreto. Eu vim para que o secreto se manifeste para todo aquele que necessita da vida de Deus. É por isso que o Pedro, que não tinha entendido ainda essas coisas antes de ser batizado, depois que Pentecostes acontece, a palavra de Deus diz que estavam todos reunidos em um só lugar, até que veio sobre eles revestimento de poder, e o Espírito Santo veio como línguas de fogo, e batizou todos aqueles que estavam naquela casa, e então Pedro sai, e no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação, milhares de pessoas são alcançadas. Você sabe por quê? Porque aquele que teve uma experiência no secreto, agora passou a fluir no meio do público. Deixa eu te falar uma coisa, tenha experiências com Deus no secreto, mas não se isole, porque existe uma multidão que precisa daquilo que você tem. Precisa daquilo que você tem, cara. Sabe o que eu acho maravilhoso? Preste atenção nisso. Todas as coisas que Deus cria em Gênesis, Deus faz através do poder da sua palavra. Eu comecei a falar isso no início e não concluí. Preste atenção nisso. Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus disse que haja separação entre a porção seca e a porção molhada, e houve separação. Que haja separação entre noite e dia. Deus vai falando e tudo vai sendo criado. Existe poder criativo na palavra de Deus, amém? Agora preste atenção nisso. Quando Deus vai criar o homem, Ele não usa o poder da palavra, mas Ele usa as próprias mãos. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus fala: façamos então o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E sabe o que Deus faz depois que Ele criou cada um de nós? A Bíblia diz que Ele soprou o espírito de vida sobre o homem. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Eu estou quase finalizando, preste atenção. Quantos daqui estão recebendo, digam amém. Ele soprou sobre o homem o espírito de vida. No original, a Bíblia diz que Ele está soprando Zoe, a própria vida de Deus. Aí mais lá na frente, quando Jesus se manifesta, se revela, começa a fazer milagres, Ele começa a estabelecer o reino, Ele começa a fazer coisas sobrenaturais. Tem uma das passagens que Jesus diz: olha, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. No original Ele está dizendo: eu vim para que tenham Zoe. Você sabe o que Jesus está falando? Presta atenção. Eu não vim para que vocês tenham uma vida melhor, eu vim para que vocês tenham a própria vida de Deus. Jesus está reconectando a criação com a sua essência desde o princípio.
Vocês foram criados à imagem e semelhança do meu Pai, e vocês receberam a própria vida de Deus. Agora todo aquele que crer em mim recebe novamente a própria vida de Deus. É por isso que você pode nessa noite, em nome de Jesus, levantar suas mãos e declarar comigo: diga, eu tenho. Diga, a própria vida de Deus. Diga, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em mim. Diga, nada é impossível para Deus fazer. Diga, eu creio no avivamento sobre a minha casa. Eu creio no avivamento sobre essa cidade. Diga, eu creio no novo de Deus. Diga, eu creio que há poder no sangue de Jesus. Diga, eu creio que eu vou viver todas as promessas que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Diga, terra e céus passarão. Diga, todas as coisas podem passar, mas as palavras de Deus não passarão. Diga, hoje eu abro mão da minha vida para experimentar a vida de Deus plenamente. Diga, por isso eu declaro para o céu ouvir, eu declaro para a terra ouvir, e eu declaro para o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. Se você crê nisso, celebra Ele em nome de Jesus. Ei, Cristo vive em nós, isso é suficiente. Cristo vive em você, cara, isso é suficiente. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você carrega alguns sonhos que até o dia de hoje pareciam que estavam mortos. Eu vim nessa noite como profeta de Deus declarar: eles vão voltar a viver. Se existiam sonhos de Deus que você deixou no meio do caminho, eles vão voltar a viver hoje. Sabe qual é o convite de Deus para a nossa geração? Ei, geração do avivamento, se coloca de pé e caminha à altura da identidade que vocês têm. Meu irmão, estou quase finalizando, mas esses 2-3 minutos finais, eles podem ser a diferença entre vida e morte para alguns aqui. Eles podem ser a diferença entre você viver o teu chamado ou você experimentar mais um culto que a palavra mexeu com você, mas não gerou frutos. Você sabe qual é a diferença entre os frutos que permanecem e aqueles que não são gerados? O problema não está na semente que é liberada, o problema está no solo que a recebe. É por isso que eu tenho um temor santo todas as vezes que eu prego. Você sabe para quê? A minha preocupação não é no solo, porque eu não tenho como mudar a tua essência. A minha preocupação é para que eu não volte para casa com semente no bolso. Jesus, ele prega e ele diz o seguinte: olha, um semeador saiu a semear e as sementes caíram em diferentes tipos de solo. Algumas caíram à beira do caminho, os pássaros comeram. Outros caíram no solo pedregoso. Outros caíram no meio dos espinhos. Mas tem uma quarta parte que caiu no solo bom e frutificou, e os frutos permanecem. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Se o teu coração estiver aberto para aquilo que Deus deseja fazer, os frutos que Ele vai gerar através de você vão permanecer para a eternidade. Aquilo que você faz hoje ecoa para a eternidade. Não é só uma frase do teu Moleskine, não, é uma verdade da Bíblia, amém? Eu quero finalizar, a galera do louvor pode se posicionando em nome de Jesus, preste atenção nisso. Eu quero voltar aqui para compartilhar algumas coisas com vocês, mas uma coisa, se você puder guardar de tudo que foi falado, guarda isso em nome de Jesus. Deus sempre chama você pelo que você é, mesmo antes de você se tornar. E é isso que confunde os sábios. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, aquilo que para o mundo é loucura, para aqueles que creem é poder de Deus. Deus sempre te chama pelo que você é, antes de você se tornar. Mas as pessoas te chamam pelo que você é, depois que acontece. Pastor, por que isso? É natural. É porque ninguém entende a forma como Deus te vê. Você sabe por quê? Porque eles não estavam lá quando Deus sonhou com você. A Bíblia é recheada de exemplos disso. Tem um que eu sou apaixonado, fala de José. José recebe um sonho de Deus, José recebe uma visão de Deus. Deus mostra para ele exatamente quem ele é e o que ele vai se tornar. O problema é que quando José compartilha com seus irmãos, eles não entendiam. É claro, eles não tinham a perspectiva de Deus para enxergar José. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, em nome de Jesus. Às vezes tudo que você precisa mudar é a tua perspectiva. Primeira coisa, você precisa se enxergar da mesma forma que Deus te enxerga. Você precisa se ver da mesma forma que Deus te vê. Você precisa entender quem você é em Deus. Você é sarado. Você não é um pecador lutando para permanecer santo. Você é um santo que já venceu o pecado. Amém? Primeira coisa é você se ver
da mesma forma que Deus te vê. E a segunda coisa que eu quero compartilhar é que tão importante quanto você saber quem você é você andar à altura da identidade que tem. Você quer um exemplo claro? O filho pródigo. O filho pródigo é a parábola mais conhecida no mundo inteiro. Até quem não é cristão conhece essa parábola. Essa parábola é utilizada até em universidades, no mundo afora. Presta atenção nisso. A parábola do filho pródigo fala de um filho que sabia que era filho, mas não queria andar à altura da identidade que tinha. Ele sabia que era filho, ele sabia que era herdeiro, ele sabia dos empregados que o pai tinha, ele sabia das posses que o pai tinha, mas apesar dele saber tudo que ele tinha e que ele era, ele não queria andar na altura da sua identidade. Então o filho fala: ei pai, eu quero a minha parte, eu quero fazer a minha história, eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer do meu jeito. Presta atenção porque eu vou fechar agora. E aí sabe o que o pai faz? O pai fala: ok, eu vou te dar provisão para você ir, eu vou te dar a tua parte. Ok, eu vou te liberar para você ir. Você tem liberdade para ir. Mas para os lugares que você vai, eu não posso ir com você. Você sabe o que Deus está ensinando para a gente? Presta atenção. O filho recebeu provisão do pai. O filho teve até a liberação do pai para ir. Mas para os lugares que ele queria ir, o pai não queria ir com ele. Você sabe por quê? Porque o fato do pai nos dar liberdade para fazer escolhas não significa que ele aprove todas elas. O pai está dizendo para a gente nessa noite: presta atenção, eu te dou liberdade para você fazer o que você quiser. Eu te dou liberdade para você ir para onde você quiser. Eu te dou liberdade para você construir a história que você quiser. Mas se nessa noite você quiser abrir mão da tua vontade, deixa eu construir a sua história com você. Deixa eu fazer a minha vontade na tua vida. Deixa eu te mostrar os caminhos que eu tenho preparado. Ei filho, deixa eu tirar todo o peso sobre você. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Ei, não precisa se cansar tentando conquistar coisas que você já tem direito. Você não precisa se cansar tentando conquistar coisas que você já tem por herança. O que Deus está falando para você nessa noite é o seguinte: você quer viver os melhores dias da sua vida? Então confia em mim e descansa na minha promessa. Confia em mim. Feche teus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você. A palavra de Deus tem promessas a respeito disso. Aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansarão, eles subirão com asas como águias. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte: ei, você só precisa confiar, e tudo aquilo que eu te prometi vai se cumprir. Vai se cumprir. Feche teus olhos em nome de Jesus. Tem uma passagem que Jesus está pregando para a multidão, e Ele está falando a respeito do seu reino, da sua justiça. Jesus está falando a respeito dos projetos que o Pai tem, dos sonhos que o Pai tem. Só que o que Jesus falava era duro demais para a multidão. A multidão queria show, a multidão queria milagre todo o tempo. E aí eles começam a ir embora. Preste atenção nisso, feche teus olhos. A Bíblia diz que os discípulos chegam assustados para Jesus e falam: ei mestre, esse discurso é duro demais, quem pode ouvi-lo? As pessoas estão indo embora. Jesus fala: ei, por acaso vocês querem ir também? E a resposta deles ecoa até hoje. E a minha oração é que a resposta deles seja a tua resposta nessa noite também. Eles dizem: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu posso ir, Pai, se só você tem as palavras de vida eterna? Pai, nessa noite a gente está completamente rendido, Pai. Completamente rendido, nosso coração está aberto. A gente deseja experimentar algo novo de Deus, Pai. Por isso eu oro em nome de Jesus: venha sobre nós e traz renovo para aquele que está cansado. Venha sobre nós, Pai, e traz renovo para aquele que estava quase desistindo. Vem sobre nós, Pai, e traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Ativa no nosso coração, Pai, as promessas que o Senhor tem a nosso respeito. Ativa no nosso coração, Pai, todas as promessas que o Senhor liberou sobre nós. Começa um avivamento, Pai, sobrenatural em nome de Jesus. O louvor pode vir ministrando. Começa sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Desperta aquele que dorme, desperta aquele que está cansado. Coloca uma geração de pé. Começa na nossa casa um milagre sobrenatural, Pai. E eu creio que começam hoje os melhores dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, fique de pé e celebre Ele em nome de Jesus. Fique de pé.